Isso é comum na redação de telejornalismo. Ninguém percebe que o apresentador, a apresentadora que a gente vê todos os dias, teve um probleminha anterior na entrada ali do estúdio. Normalmente há uma discussão sempre. Então, Tem que saber administrar isso aí. E é complicado. Se isso transparecer, eles percebem. Porque quantas vezes, quando a gente tinha o 0800, eles ligavam, professor, fulano hoje estava triste, aconteceu alguma coisa? Então, se alguma coisa, por exemplo, vamos dizer assim, teve um embate, como diz Alcides, isso transparecer, o aluno que está lá muito longe consegue visualizar isso. Mas o professor, enquanto está no estúdio, ele não é um ator também? Ele não precisa ter um pouco de... Eu acho que é vocês um pouco acham? de ator, mas ele não foge à posição de professor, até porque eu estou te dizendo isso aconteceu várias vezes. Ele não consegue, esconder esses sentimentos, essa... Professor. A gente incorpora um pouco do teatro, vamos dizer assim. É necessário, às vezes. Eu vejo que o professor ele extrapola a condição de ator, porque ele não está simplesmente representando. Ele, ao momento que seria uma representação, mas ele é o professor e tem um conteúdo para ser trabalhado, para produzir conhecimentos, outros necessários à formação dos alunos. E às vezes até a nossa formação também, que a gente vai fazendo algumas reflexões que acabam interferindo positivamente na nossa prática como professor. Aí nesse aspecto eu vejo que o professor, ele extrapola a condição de ator quando ele está no estúdio trabalhando as teleaulas. Eu vejo que a nossa missão, né, ela é talvez um pouco mais, não difícil, mas assim, complexa do que um apresentador de telejornal. Porque nós temos que incorporar as duas coisas. Nós temos ali um objetivo, que nós estamos formando profissionais que estão do outro lado da tela, nós temos que ter conhecimento, domínio realmente do conteúdo, nós temos que assegurar a aprendizagem do outro lado e ainda temos que lidar com toda essa parafernália da questão não da transmissão, mas da própria imagem, né? E isso tem a ver com o carisma, porque a gente sabe que nem todas as pessoas, elas têm perfil para a televisão. Sim. Isso é perceptível no dia a dia, no feedback dos alunos? Os alunos colocam isso. A gente, enquanto telespectadora mesmo, e que já teve, inclusive, nós já fizemos muitos cursos à distância, a gente percebe isso tranquilamente. Nesse ponto, professora, com o passar do tempo, do início, para vocês se familiarizarem com o vídeo, essa forma de estabelecer o diálogo com o aluno e o feedback que vocês tinham disso. Vocês perceberam uma mudança na forma de relacionamento com os alunos? Por exemplo, quando o professor falou que os alunos ligavam no 0800, que era o canal de comunicação naquela época, para comentar sobre alguma questão do visual. Hoje o canal de comunicação é a internet. A forma dessa comunicação é diferenciada? É mais ligada mesmo só para o pedagógico? Ou os alunos ainda fazem? Qual que é mais próxima? O que vocês percebem? O 0800, eu em particular, avalio como mais próximo. Porque o aluno, quando ligava, que o professor atendia, professor fulano... Existia primeiro a emoção de ouvir a voz ali, saber que era o seu professor, euforia, né? que estava falando com aquele professor. E aí ficava mais próximo, mais acalorada, existia uma química melhor, né? O espaço virtual, ele é muito bom, e os alunos continuam falando se foi boa a aula... inclusive de formatação, até formatação de slide, hoje ele já entende, mas os slides não estavam bons, as cores não estava dando para a gente ver, então eles já começam a interferir. Como também eles fazem um elogio. Só que no espaço virtual, muito embora a interatividade pode ser inclusive instantânea, mas existe uma frieza maior em relação aos questionamentos, e existe essa parte que está voltada para a questão imagética do professor, dos conteúdos,
mas existe também a preocupação do elogio, só que, na maioria, as questões são eminentemente pedagógicas, né? Não podia ser diferente. Até, Gisele, tem um acontecimento no curso de letras interessante. Eu também sempre pensei isso igual o professor, mas eu começo a ver ter outra visão. Porque nós temos o curso de letras, a turma de 2007, e a gente começou a ter uma interatividade bem grande no fórum. E elas criaram, um grupo de alunas, elas criaram uma amizade tão grande que até nas férias nós deixamos o fórum aberto para elas se comunicarem. E agora elas vão se conhecerem, são de diversos lugares, né, num seminário que vai ter em Goiânia. Então, eu percebi, eu estou até fazendo um artigo sobre isso, essa proximidade, Alcides, apesar de não ter, né, elas ficaram amigas, né? E assim, quando uma some do fórum, a outra... Gente, você não está sentindo falta da Josi Rose, né? Uma chama Josi Rose. Ah, tem muito tempo. Aí ela aparece. Não, eu estou com os problemas aqui, mas já vou voltar a comunicar com vocês. Então, elas começaram, além do profissional, trocarem ideias no profissional. Elas começaram a ter uma relação de amizade mesmo. Eu achei super interessante. Aí, nesse aspecto, professora, isso. A gente vai para um outro espaço, né? Podemos utilizar esse termo, que é a questão do ambiente virtual de aprendizagem em relação ao conceito da usabilidade, né? Do ambiente virtual de aprendizagem que nós temos, né? E quando esse ambiente é usado, o termo é esse mesmo, é usado de forma adequada, ele produz essas coisas boas. Agora, o que é mais complicado é essas transformações culturais, até porque o computador no Brasil ele chega assim com força em 1995, né? Nós temos aí praticamente 14 anos. Aí, né? Aí a população, por exemplo, o perfil dos alunos à distância, principalmente das primeiras turmas, né? Eram aquelas pessoas de 25 a 50 anos, na média 30 anos, né? Tirando a média. Então, as pessoas que não tiveram um acesso tão acirrado com as tecnologias digitais, né? E aí fica esse problema. Quando a gente pega um grupo que que são os migrantes digitais, mas que eles fazem no seu dia a dia da mídia digital também, um espaço para a comunicação, para a formação de amizades, para desenvolver as suas atividades profissionais, aí vem essa questão, que são esses grupos nos fóruns. Não, que, inclusive, as elas não são acostumadas, não. Tem uma que anda 4 horas de barco, às vezes cria também uma lá na empatia, cidade, para poder comunicar com o pessoal. Às vezes cria essa empatia e essa curiosidade. Justamente por isso. Às vezes até essa curiosidade e essa descoberta do novo atira a pessoa para frente, né? Nós temos a nossa colega Lina, ela fez uma pesquisa de mestrado comparando onde havia mais interatividade, se através do telefone ou da comunicação no portal. E através do telefone, a interação e a interatividade acontece num nível muito mais próximo, muito maior. Sim. Isso é comprovado. E eu lembro que alunos, por exemplo, ligavam para nós no 0800 e não queria falar, por exemplo, comigo, queria falar com o senhor. Eles tinham preferência para isso, né? Não quero, eu prefiro da falar mesma com disciplina. digital, na mesma disciplina, porque tinha mais essa empatia. Uma outra coisa que eu observo, que o 0800, ele era assim, disponível para todos, porque é uma ligação gratuita, mesmo que quem não tinha telefone em casa, ligava de um orelhão. A cidade, nós sabemos que os municípios que nós chegamos são os mais desprovidos, né, de infraestrutura possível. De um orelhão eles faziam isso. A gente lembra que ouvia menino chorando, né, cachorro latindo, vocês não lembram disso? Né? Por quê? Porque a pessoa faz isso da rua, né, de casa, etc. Mas o ponto seguro dele é o professor. E o interessante, que você falou do telefone, eu concordo, Beth. Só que ele faz um ensino à distância, né? Então, é inviável, a gente sabe que é a nossa realidade, mas dizer que ele terminou o curso, que ele tem horas à distância, sem usar o computador. Outra pessoa, né? Ajuda, tutor, né? E outra coisa, ele direciona
a relação dele no fórum é incrível. Ele fala, professora Denise, isso é assim. Isso. Professora Liliane, isso é assim. Então, ele não aceita, como no telefone, que qualquer um responda, não. Ele direciona para o professor para quem ele quer que responda para ele. Isso é um fato também. Né? É um fato também interessante do fórum. Sim. Então, essa cultura do telefone está mudando, igual a gente, vai ser um processo.